Bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar sobre a obra Uma Confraria de Tolo, de John Kennedy II. Essa obra é a única obra desse autor. Ele escreveu esse livro nos anos 60. Ele era um estudante de literatura, professor universitário. E ele ficou durante muito tempo tentando publicar essa obra e não conseguiu. Não fica claro se isso foi uma frustração muito grande, se isso foi o bastante ou se foi um gatilho para que ele desse cabo da própria vida alguns anos mais tarde, após tentar a publicação e ser rejeitada por várias editoras. Logo assim que isso acontece, essa tragédia acontece, então ele é um escritor que não desfrutou em vida de nenhum reconhecimento da obra, nem fama, nem glória, nem nada. Ele escreveu e não publicou. A mãe dele, após isso, ela fez uma cruzada para tentar conseguir essa publicação, e ela vai conseguir publicar quase 20 anos depois, já nos anos 80, que essa obra é publicada. E é uma excelente obra, assim, talento extraordinário desse escritor. Custaram a reconhecer, mas quando foi publicada ela caiu no gosto do público e da crítica de maneira muito forte, e é realmente uma obra muito boa. Essa obra, ela trata aqui de uma figura, o Ignatius Reilly. É uma figura assim, que ela é uma mistura de Pantagruel com Dom Quixote, sabe? Ele fez uma figura aqui bastante esdrúxula, esse personagem. Ele é bastante esdrúxulo, bastante diferente. É um cara que tem uma formação acadêmica, esse personagem. Estudou muito, mas que não conseguiu tirar nenhum benefício disso, ganhar a vida com isso. Então ele mora com a mãe, o cara com mais de 30 anos, morando com a mãe, escrevendo assim, quase que aforismos em folhas de caderno espalhados pela casa. Ele é uma figura que, além desse comportamento bastante diferente que ele tem, ele é fisicamente muito diferente. Ele é imenso, ele é muito grande. Ele aí, pelo que a gente vê aqui, uma pessoa de quase uns 200 quilos. Então ele fica dentro de casa, no quarto, assistindo televisão, embora seja uma pessoa muito bem informada. E aqui está assim, uma das ironias desse texto, uma das contradições, porque ele é um grande crítico da diversão barata, dos tempos modernos, da própria televisão, mas ele perde grande tempo da vida dele dentro de casa, no quarto, assistindo televisão. Ele se veste de maneira bastante chamativa. Ele usa um boné no estilo Chaves, mas um boné verde, com um cachecol todo colorido, roupas coloridas. Então, ele é uma pessoa que chama muita atenção, ele tem um comportamento muito bizarro. E ao redor dele, vai se reunindo aqui, vão se reunir aqui figuras bastante diferentes também, bastante estranhas, muito, muito diferentes. Meio assim, uma coisa parecendo com aquelas personagens do Vittorio Gassman, do Exército de Brancaleone, sabe? Uma coisa bem diferente, bem surreal. E ele tenta arrumar emprego, ele não consegue arrumar emprego. Ele arruma um ou outro emprego, mas acaba perdendo, porque ele tem esse comportamento bizarro. Ele está sempre comendo muito. Ele fala muito de uma válvula, que é uma válvula real em termos anatômicos, que ela fecha e abre. Isso leva a uma situação meio escatológica, meio, sabe, de uns problemas de gases, até pela quantidade que ele come, que ele bebe. Então, assim, é uma pessoa bem diferente mesmo. Só que com esse personagem, o autor vai traçando com uma linguagem bem irreverente, bastante politicamente incorreta, vai traçando um quadro assim, dos preconceitos, dos problemas, das questões sociais desse período. É um período
Ele trata de um período assim, muito do final dos anos 50 e início dos anos 60. E ele vai usando de muita ironia nisso. E a ironia é uma coisa que hoje em dia poucas pessoas entendem. Então, às vezes, ele pode ter até... eu acho que uma obra dessa poderia até ser cancelada hoje, porque ele usa de muita ironia, abordando preconceitos, mas como uma forma de denúncia desses preconceitos aqui. Então ele utiliza alguns termos que hoje eu acredito que não seria nem muito aceitos, não. Mas ele vai, essa obra é cheia de referências literárias, cheia de referência a outras obras, cheia de referências a outros autores, a personagens. Inclusive aqui esse personagem, esse protagonista estranho aqui, ele se orienta por uma filosofia da Idade Média. Então ele cita obras da Idade Média aqui. Essas obras aparecem aparecem em cena, como a gente tem essa situação. E aqui tem uma outra contradição nesse personagem, é que, embora ele seja uma pessoa conservadora, uma pessoa voltada para a Idade Média, ele pretende reformar o mundo com essas ideias. Ele ilustra muito aquele intelectual desconectado da realidade, desconectado das coisas práticas, que tem uma formação muito erudita e sofisticada, mas que não consegue ganhar a vida. Ele retrata um pouco disso aqui também. Mas, como eu disse para vocês, embora ele seja uma pessoa voltada para o passado, ele quer reformar o mundo, ele quer reorganizar o mundo. E aí ele vai... Todo momento que ele tenta fazer isso, quando ele vai trabalhar numa fábrica, ele tenta fazer isso, em outras situações, ele causa verdadeiras tragédias aqui. A situação sai completamente de controle. E aí, ele me lembra muito, eu acho que todos vocês já conheceram pessoas assim, já conviveram com pessoas assim, sabe? Ele me lembra o perfil de uma pessoa que não é um bom filho, que não é um bom pai, que não é um bom colega de trabalho, que não consegue organizar a vida dele, que não consegue organizar a vida da própria família, que não consegue organizar as próprias contas, não consegue, enfim, arrumar a própria cama, mas quer reformar o mundo, sabe? Sabe aquela pessoa que a incompetência em pessoa concretizada ali e que tem sonhos de transformar o mundo, de reorganizar o mundo? O Ignatius é isso. Para mim, ele representa muito isso. Eu acho que todos nós já conhecemos pessoas assim ao longo da vida. Aquela pessoa completamente incapaz, um estúpido incapaz para as coisas práticas da vida, para a própria vida dele, capaz de organizar o próprio orçamento dele de uma semana, mas ele se acha o grande reformador do mundo. E aí, toda vez que ele coloca isso em prática, isso resulta em coisas muito ruins. E aqui o que acontece é isso. Todas as vezes que ele tenta colocar em prática alguma coisa que as pessoas acabam dando ouvido a ele, acaba resultando em situações muito problemáticas. O século XX ele foi muito fértil em pessoas assim, fracassados existenciais, com seus cavanhaques e bigodinhos, incapazes, artistas frustrados, intelectuais frustrados, incompetentes, com problemas de relacionamento. Eu acho que o século XX foi fértil em entregar o comando de países a essas figuras. E por isso que o século XX foi tão fértil em tragédias assim. Você pega essas figuras fracassadas, artistas frustrados, intelectuais frustrados, que nunca trabalharam de fato na vida, que nunca conseguiram organizar, como eu disse para vocês, um orçamento familiar de um dia, que não conseguiram ser bons profissionais, e se meteram a reorganizar a sociedade através de alucinações, de delírios, né? Pessoas que escreveram obras sobre como criar os filhos, mas que entregaram os filhos na roda dos enjeitados. Acho que o século XVIII abriu isso. Pessoas que davam conselhos de como educar uma criança, mas que não eram capazes de criar o próprio filho e faziam um filho atrás do outro e entregavam na roda dos enjeitados. Essas pessoas, elas não tiveram o poder até o século XX. O século XX entregou o poder para essas pessoas, e essas pessoas causaram grandes tragédias. E a gente conhece pessoas assim. Eu conheço pessoas assim. Pessoas que não são capazes de administrar
uma mercearia de bairro, mas que acham que podem reformar o mundo, se propõem a fazer isso. Enfim, nós temos aqui uma namorada dele, que para mim ela é a encarnação da obra Eros e Sociedade, sabe? Ele também faz muito disso, esse jogo aqui. Ele pega personagens e coloca como representativas de uma obra, certas lições. Eu acho que ele foi bem visionário, porque essa obra foi escrita assim, no calor dos acontecimentos. Ele conseguiu apreender um espírito da época no momento em que ele estava acontecendo. Então, para mim, ele foi muito visionário nisso aqui. Ele foi muito visionário por isso, sabe? E, assim, a leitura é muito agradável. A leitura é muito agradável de um momento, de uma situação, de uma efervescência cultural muito grande. Como que as pessoas, antes da época dos Xvideos na internet, como que se distribuía esse material adulto, sabe? Que era proibido, que em alguns locais eram ilegais, como que os artifícios para se distribuir esse material, que hoje estão aí disponíveis nos Xvideos à vontade para todo mundo, mas como que se fazia isso, como que os materiais que se usavam na época. Então aqui ele mostra muito isso, ele mostra um pouco de um submundo também, de donas de casa, socialite, né? A socialite que fútil, completamente fútil, mas que acham que o marido só pensa no dinheiro, mas elas só vivem do dinheiro desses maridos, e também se propõem a fazer projetos e empreendimentos que acabam não dando em nada. Estão querendo assim sempre se envolver numa fundação, num projeto que aquilo dura apenas um dia, uma semana, uma hora, essa futilidade dessas pessoas. Os guetos empobrecidos dos Estados Unidos, ele mostra também como era a vida nesses guetos empobrecidos, grupos sociais marginalizados nessa sociedade, e o conhecimento do mundo das universidades, das ideias que estavam surgindo. Então, é muito interessante, é muito diferente, é uma obra única nesse sentido. Porque ele só escreveu esse livro. Né? Ele escreveu esse livro, não conseguiu publicar e acabou tirando a própria vida de uma maneira muito trágica aqui, após não conseguir essa publicação. Bem, é isso, recomendo essa obra e até o próximo vídeo.